Fala aí, torcedor do Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal. Galera, volante Alan foi vendido para o Manchester City. Comenta aí o que você achou da vinda dele. 240 milhões aí entrando no Palmeiras. Comenta aí o que você achou da saída dele. Tem informação também sobre o substituto, o Palmeiras indo atrás do Luiz Henrique. Comenta aí, você acha que vai dar certo a contratação? Comenta abaixo o que você achou da saída do Alan. Merecia ter sido vendido ou segurado um pouco mais? Comenta a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Vamos falar de Copa do Brasil agora. Ai, ai, ai. É amanhã aqui na tela da Globo. Palmeiras e Santos, jogo de ida. O Verdão recebendo o Peixão em casa. E vamos agora contar pra vocês uma negociação que acabou de ser confirmada, né? Foi confirmada ontem, na verdade, que o Alan foi vendido para o Manchester City. E olha o negócio, né? Olha só quanto o Palmeiras vem lucrando nessas vendas aqui. Vamos até fazer uma linha do tempo aqui, ó. Primeiro foi o Endrick, 400 milhões de reais pro Real Madrid. Depois Luiz Guilherme, 175 milhões. O Estevão pro Chelsea, 358 milhões. Vitor Reis, 215 milhões pro City também. E agora o Alan, que foi vendido pelo valor de 240 milhões de reais para o Manchester City. Olha o total. 1,388 bilhão. É muita grana aqui. Inclusive, a gente tem até uns números do Alan aqui para mostrar por que ele chamou a atenção do Manchester City, né? A temporada de 2025, 56 jogos, 3 gols e 8 assistências. E em 2026, 42 jogos, 6 gols e 5 assistências. Agora vai aparecer aqui pra gente Edu Rodrigues. Edu, negocião o Palmeiras fez nessa venda para o Manchester City, mas tem jogo amanhã, jogo importante na Copa do Brasil. O Alan já não joga mais, certo? Boa tarde, meu querido. Fala, Fred, muito boa tarde para você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, amigo. Informação de agora que a gente conseguiu aqui é que o Alan já não veste mais a camisa do Palmeiras. Ele vai se despedir do clube. Nessa semana já se apresenta ao Manchester City para fazer os exames e já ser anunciado como novo jogador do clube inglês. Amanhã o Palmeiras até queria fazer uma homenagem, mas pode ser que ele viaje amanhã antes da partida contra o Santos, então ele é ausência certa. Quem pode voltar, amigo, em contrapartida, são dois jogadores importantíssimos, Piquerez e Paulinho. O Piquerez, que pode até ser titular, né? Ele teve uma lesão aí um pouco menos grave, já o Paulinho deve ir para o banco de reservas, ele que vem aí sofrendo com muitas lesões durante a temporada, então pode ser que aquele controle de carga seja feito novamente com o jogador. Para a gente só dar uma última informação de agora a pouquinho, Andreas Pereira está suspenso na Libertadores, não joga o jogo de ida contra a LDU pelas quartas de final, amigo. Beleza, amanhã a gente repercute mais essa informação. Obrigado, Edu. Fala, pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no meu canal. Fala Veloso, agradecendo sempre vocês que participam por aqui, mandam mensagem nas lives e também se inscrevem no canal, né? Você que ainda não está inscrito, vem com a gente, se inscreva aí no canal, tá? Será muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho desse dia, né? Esse dia que realmente foi confirmado aquilo que a gente disse ontem na live, que realmente o Alan estava se despedindo do Palmeiras, e até o Abel. O Abel gosta de dar uma notícia também, de antecipar a notícia, né? Ontem ele já falou na coletiva sobre os 40 milhões, que não dá para segurar um jogador por esse valor, e hoje a confirmação aí, praticamente, né, fechada a situação com relação ao Alan, que está negociado, não vai para o jogo nem de quarta-feira. É um desfalque importante, né? Mas é assim, uma proposta como essa não tem o que fazer. O Palmeiras, eu acho que tem que olhar para dentro primeiro. Tem que olhar para dentro. Olhar para dentro para ver o que vai acontecer, do Paulinho principalmente. O que vai acontecer com o Paulinho? O Paulinho já treinou hoje, ele e o Piquerez, os dois parece que estão à disposição aí do Abel para quarta-feira. Paulinho é nome importante. Depois da venda do Alan agora, o Paulinho volta a ser figura importantíssima. Precisa jogar, precisa se recuperar, precisa estar à disposição. Se o Paulinho estiver pronto, o Palmeiras está tranquilo com relação a atacantes. Está tranquilo, não tem problema nenhum ter vendido o Alan. Vai continuar faltando um jogador de meio de campo, né? Vai continuar faltando um cara ali para o meio de campo. Mas com relação a atacantes, se o Paulinho jogar, está tudo certo, está tudo resolvido. Agora, se o Paulinho continuar nessa, não joga, e machuca, e departamento médico, e joga 15 minutos, e joga 20 minutos, o Palmeiras vai ter que ir para o mercado. Aí não tem jeito. Isso tem que ser resolvido rápido, tá? Porque dia 11 fecha o mercado, fecha a janela. E aí ou o Palmeiras vai ter o jogador já à disposição do Abel, ou então só em dezembro já acabou a temporada. Já foi brasileiro, já foi Libertadores, já foi Copa do Brasil. Então eu acho que nisso o Palmeiras precisa ser rápido. Tem que ver o Paulinho realmente o que vai acontecer. Por quê?
Não é sempre que tem um jogador, por exemplo, como o Luiz Henrique aí, disposto a voltar para o Brasil, com o Zenit também que vai ter que vender, né? E não vai vender pelo preço que quer, até porque o Luiz Henrique não foi esse jogador que se valorizou lá na Copa do Mundo, assim como vários outros, né? Então 40 milhões está totalmente fora hoje para se falar em Luiz Henrique. Então acho que o Palmeiras não vai gastar até um dinheiro desse, que acabou de vender o Alan, para repor com o Luiz Henrique. Não vai mesmo, né? Até porque, como eu disse, tem Paulinho, tem Riquelme, tem a molecada da base ali pedindo passagem também, então o Palmeiras resolve seus problemas. Mas se for uma oportunidade, né, de repente, eu acho que aí sim seria interessante, tá? Mas falando um pouquinho ainda da base do Palmeiras, olha que impressionante, né? O Palmeiras, desde a chegada do Abel, 2020, fez mais de 2 bilhões de reais em venda, perto de 2 bilhões e 200 milhões de venda, né? E tem vários nomes, tem Hendrick, Estevão, esses são, né, que puxaram a fila lá para cima. Hendrick, Estevão, Vitor Reis, Alan, Danilo, Kevin, Luiz Guilherme, Verón, Patrick, John Wesley. Eu citaria até o Richard Rios, que não foi da base, né, mas foi um grande negócio que o Palmeiras fez, que foi buscar no Guarani por 5 milhões de reais e vendeu por 30 de euros. Então, realmente, o Palmeiras está fazendo grandes negócios, passa de 2 bilhões, claro que é o trabalho do Abel, claro que é o trabalho da comissão técnica, claro que é o trabalho da diretoria também, principalmente o Gagliotti, né, que foi buscar aí o Andy, que deu oportunidade para o Estevão, foi buscar o Estevão também, trouxe o Abel, e aí realmente um trabalho impecável aí do Gagliotti, que infelizmente não é mais treinador, não é mais presidente do Palmeiras e parece que na próxima não vem também, né, uma pena, porque o Gagliotti realmente deixou um legado importante para o clube, e a gente vê essas vendas todas que o Palmeiras realizou e mais por vir, né? A gente viu aí o Arthur recebendo proposta, Heitor recebendo proposta, tem o Eduardo Conceição daqui a pouco também, é um jogador que já está no radar da Europa, mas o Palmeiras quer valorizá-lo um pouco mais, vai ser nessa casa também, 40, 50 milhões de euros. Então, assim, é uma fonte inesgotável pelo trabalho que é feito pelo João Paulo, né? Uma fonte realmente que sempre está se renovando pelo trabalho que o João Paulo vem realizando na base. E, claro, o Abel também tendo a competência, a paciência de, aos poucos, colocar essa garotada para jogar no time de cima. Então, o Palmeiras vive um momento muito bom, realmente. Eu acho que eu não falei do Danilo, assim. Muito bom, realmente, esportivamente. Dentro de campo, a coisa está funcionando, voltou a funcionar. Eu acho que o Alan era um jogador importantíssimo, embora o Abel nesses últimos tempos tenha usado ele muito lá para trás de ala, aí ele perde um pouco da força dele ofensiva, mas a gente espera aí que possa contar com o Paulinho. Paulinho treinou hoje, deve ser figura aí confirmada para o jogo de quarta-feira, não para jogar, né? Porque começa toda aquela história de novo. É 15 minutos para cá, é 20 para lá, 30, até chegar nos 45, começa tudo de novo. E o Piquerez também, que esse ano, depois da Copa, ainda não voltou, né? Melhorou um pouquinho no jogo contra o Cerro, acho que foi que jogou um pouquinho melhor, mas ainda está devendo o Piquerez. Se bem que o Arthur, abre o olho em Piquerez, daqui a pouquinho você ficar sem jogar do jeito que você está e machucando também toda hora no DM, você vai perder seu lugar no time. Esse moleque tá jogando muito, menino, né, a gente falar, tá jogando muito e já tem proposta para ele também, 13 milhões de euros. Você abre o olho, senão você vai perder espaço no time, vai sentar lá no banquinho junto com o Abel para bater palma para esse menino, tá? Que tá jogando muita bola. Então é isso, gente. Quarta-feira, então, tem live, o jogo contra o Santos, o primeiro jogo das quartas de final. Jogo importante. A gente não sabe se o menino Ney vem, né? Porque não gosta de jogar, ele escolhe onde quer jogar, na verdade, né? Os campos, as viagens. Enfim, é problema do Santos. O Palmeiras vai com um time forte, vai com um time para buscar vantagem para a próxima rodada da Copa do Brasil, que é o próximo próximo meio de semana. Então, principalmente contando aí estando à disposição de Paulinho e Piquerez, já reforça ainda mais esse elenco, que faz uma ótima campanha até aqui. Precisa confirmar um título, né, Abel? Tá, até o momento o Paulista, também é o único que terminou, e o Palmeiras ganhou, vem como líder do Brasileiro, classificado aí na Copa do Brasil, vai começar as quartas de final, e classificado também para as quartas da Libertadores. Até o momento, uma campanha realmente irrepreensível, embora tenha oscilado aí no Brasileirão, mas agora parece que encontrou o caminho de novo. A gente tá de olho, tá? Então, quarta-feira a gente se encontra aqui depois da live, agradecendo demais a M7, que é nosso parceiro, e já te falei, pode ser seu parceiro também. Dá uma olhada no QR Code aí, conheça a M7, que com certeza vai te ajudar.
Grande abraço, espero vocês todos na quarta-feira. Se você não está inscrito, se inscreva e vem com a gente. Só pra gente já ir para as últimas novidades, porque tem a renovação do Gustavo Gomes, tem goleiro chegando e tem clube italiano atrás, aí ó, renovação do Gustavo Gomes na tela para vocês até 2030. Aliás, ontem recebeu uma homenagem, né? Foi um momento bem bonito ali, né? Emocionante. E tem clube italiano de olho no Arthur, lateral, ou Latifi? Pois é, Lu, o Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, que nessa temporada começou a fazer parte do elenco profissional, ele está no radar da Fiorentina, existe um interesse do clube italiano em contratar o jogador. O staff do atleta diz que tem uma proposta sinalizada do clube italiano de 13 milhões de euros, o Palmeiras não confirma a proposta, mas o que eu tenho de apuração o Palmeiras não tem intenção de negociar o Arthur, ele não é um atleta que a direção vê necessidade de negociar nesse momento, e então não tem a chance do jogador deixar o Palmeiras agora. Lembrando que o Piquerez, ele foi desfalque no jogo de ontem por conta de um edema, hoje ele participou do treino normalmente, mas o Palmeiras vê o Arthur como um atleta que pode ser o sucessor do Piquerez nessa lateral esquerda, uma posição que está mais bem definida do que a lateral direita, por exemplo. E Lu, eu só queria pontuar uma questão envolvendo o Alan, né? Porque todo mundo pensa, o Alan vai ser vendido e quem que vai vir no lugar, né? E muitas pessoas falam, é só vender o Alan e trazer o Luiz Henrique, que seria o substituto, mas não, isso não tem a menor possibilidade. Inclusive, quando o Luiz Henrique teve a negociação frustrada para o Flamengo, o nome do jogador chegou para o Palmeiras, ele foi oferecido ao Palmeiras, e na época a pedida foi considerável pela presidente Leila Pereira, né, os 35 milhões de euros, como impagável. Então, não tem a menor chance disso acontecer. Agora, voltando ao Palmeiras, o Palmeiras oficializou não, mas tem muito bem encaminhada a contratação do goleiro Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa disputando a Série D. Ele é o substituto do Kaique, que foi negociado, como o PVC falou, com o Sporting de Portugal por 24 milhões de reais, é uma quantia considerável. E o Palmeiras fez essa aposta, é um goleiro que entrou no radar do clube durante o Campeonato Paulista, o Bahia também se interessou pelo goleiro, então é um nome que foi bem avaliado e o Palmeiras traça um paralelo muito parecido com a chegada do Jailson ao Palmeiras, que era um nome que poderia ter a chance da vida no clube, e o Palmeiras vê a chegada do Bruno agora mais ou menos nesses mesmos moldes, ele que defendeu o Curitiba, teve uma passagem no futebol italiano pelo Venezia, e o Palmeiras entende que é um goleiro já com experiente, apesar de ter seus 28 anos. Então é essa aposta que o Palmeiras tem com contrato até o fim do ano, e ele fica sem contrato com a Portuguesa no fim dessa temporada. Então, se ele for bem, o Palmeiras pode assinar com o jogador um novo contrato sem custos. Chega aí, né, para ser mais um goleiro. Carlos Miguel ontem foi bem. Ontem não dá para criticar o Carlos Miguel. Não, jogou bem. Jogou bem. Salvou então, o primeiro tempo do deu Palmeiras. uma aliviada ali na situação dele. Latifi, querido, obrigada, viu? Qualquer novidade, nos grite aí. Boa semana para nós. Obrigado, gente. Bom programa para vocês. Valeu. Do lado do Vasco, hein, Fabíola? Que situação complicadíssima que o Vasco tá, né? Em 2 jogos. E aquela coisa, às vezes o Vasco joga bem, mas não consegue resolver, perde gols e aí vai lá e sofre a derrota. Foi assim com o Santos, foi assim com o Palmeiras. Então, numa situação bem complicada. E agora com essa venda da SAF também, que a gente já vai trazer as imagens lá do La Máquia no gramado junto com a Leila, que já gerou uma polêmica danada. O curioso, ou nem tão curioso assim, mas ruim para o Vasco, é que joga bem, né, Lu, o primeiro tempo. Sim. Especialmente. Jogou bem o primeiro tempo contra o Santos, não conseguiu fazer gols, aí joga bem contra o Palmeiras aqui, e o Palmeiras especialmente é um adversário muito forte, né, o Thiago Mendes perde um gol ali que poderia ter mudado a história, na verdade teve uma defesa do Carlos Miguel, mas poderia ter mudado a história do jogo. Então, é um Vasco que também, assim, tem como reagir, né? Cai muito no segundo tempo, os times conseguem um placar elástico no caso dos 2 últimos jogos, mas com essas contratações, com as chegadas, né? Eu acho que o Colide é um ótimo centroavante, eu acho que o Vasco vai conseguir ainda se encaixar, mas precisa mudar o comportamento no segundo tempo, porque o segundo tempo despenca de qualidade e fisicamente, aí o adversário se aproveita.
Infelizmente, né, essa fase. Agora, os vascaínos estão tentando aí se apegar à venda da SAF, né, pensando em dias melhores para o Vasco. E ontem, PVC, Marcos Lamáquia, que é enteado de Leila Pereira, a gente está vendo aí a foto dele, ele aqui ó, na direita com a camisa do Vasco, esteve no gramado junto com a Leila, que é madrasta dele. Isso gerou uma polêmica danada. A empresa dele, né, ainda não, a venda ainda não foi oficializada, mas ele já fez uma proposta oficial, né, e agora está nesses trâmites aí. Outras empresas também podem apresentar suas propostas, mas está bem encaminhado aí para a venda da SAF do Vasco. Como é que você viu isso e esse momento aí, o que está faltando para concretizar essa compra, PVC, e com todo o conflito de interesse, né, que está sendo discutido? Eu acho que o conflito de interesse a gente tem uma dificuldade de dizer até que ponto vai o conflito de interesse, porque eu acho que a Leila fez uma confusão ontem ao levar o Lamáquia para dentro do campo. Ela pode levar. Não tem nenhum conflito legal nisso, ela pode... O dono da 777 também não foi? Foi, também foi. E ela tem uma amizade com o Vasco, o pai dela era vascaíno, ela de infância é vascaína. Não tem nenhum conflito disso. Mas o fato de você levar, sabendo que tem uma comunicação que está meio transversal, que as pessoas estão discutindo se a Leila Pereira, se as pessoas falam na véspera que o Vasco virou filial do Palmeiras, que não é verdade. O Palmeiras não está comprando o Vasco. Quem está comprando o Vasco é o empresário Marcos Lamáquia, dono de uma empresa chamada Blue Star, que é uma empresa de administração de bens familiares, que é uma empresa dele, ele é CEO dessa empresa Blue Star. Que não é a Crefisa, né? Que não é a Crefisa. A Crefisa tem como proprietário, fundador, o Zé Roberto Lamáquia, pai do Marcos Lamáquia, e a presidente da Crefisa é a Leila Pereira. A Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Então você não tem exatamente um conflito, mas do ponto de vista legal, a relação de enteado é considerada uma relação de parente. De parentesco. De parentesco. É um grau de parentesco. Então você cria um ruído de comunicação na sociedade. Quando você leva o Marcos Lamáquia para dentro do campo, você amplia esse conflito. É como se você quisesse fazer questão de dizer, estou fazendo mesmo sim, e daí? É um direito que a Leila Pereira tem como presidente do Palmeiras. Ninguém vai tirar dela esse direito. Do ponto de vista da comunicação, acho que ajudou a confundir um pouco mais a informação. Eu achei que foi bem desnecessário, assim. Não claro precisava. que fazer ilações sobre o Vasco vendeu o jogo, isso eu acho completamente absurdo. Não, né? isso não tem. Mas tá rolando essa narrativa Já aí. rolou no ano passado. Isso aí eu acho absurdo. Que aí o ponto é, você tem, no ano passado, o que aconteceu? Na semana, no dia de Palmeiras 3, Vasco 0, surgiu a notícia do empréstimo da Crefisa para o Vasco. Que era um empréstimo que não tinha nada a ver com o Palmeiras. A Crefisa não é Palmeiras, porque a Crefisa não é patrocinadora do Palmeiras. Então, só que você cria na comunicação para a sociedade um ruído que não faz bem para o entendimento geral. Bom, tem uma análise da agência da CBF, do ponto de vista do fair play financeiro, se pode ou se não pode. O Lamáquia vai comprar o Vasco, está claro. Qual vai ser a participação da Leila Pereira depois de deixar o Palmeiras é um outro problema. E aí eu volto a dizer uma coisa que eu já disse aqui. Na minha opinião, o Conselho Deliberativo do Palmeiras deveria se reunir e avaliar a possibilidade de votar uma quarentena para o presidente. Fala aí, torcedor alviverde, que informação é essa, hein? Palmeiras querendo a contratação de Luiz Henrique. O Verdão vai receber 240 milhões de reais pela venda aí do volante Alan, né, para o Manchester City. Então, é uma venda muito boa aí, mais de 200 milhões apenas com o jogador. É um valor astronômico e que dá para trazer o Luiz Henrique aí de boa, né? É ele que tá lá no Zenit atualmente e foi especulado no Verdão no começo da temporada e agora tá mais forte ainda porque entrou um dinheiro muito bom no caixa aí do Palmeiras. O Manchester City tem muito dinheiro, então acredito que deve ser pago tudo à vista ou parcelas ali muito altas, né? Por exemplo, 2 parcelas de 120 milhões, que dá um total de 240, né? Então vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai dar muito certo aí a contratação dele, caso ocorra mesmo, porque é um cara muito veloz, habilidoso e tem uma finalização muito boa também. E é claro, combina bastante com o esquema tático
que o Abel utiliza aí atualmente no Palmeiras. Comenta a sua opinião, o que você acha da contratação do Luiz Henrique, é uma boa? O que você achou também da venda do nosso volante aí de peso, né? Foi embora para o Manchester City e vai fazer muita falta aí com certeza para o Palmeiras. Ele foi vendido e deve ter aí, né, o seu anúncio realizado lá pela equipe inglesa. Comenta aí o que você achou dessa venda. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.